Olá, muito boa noite, gente. Eu sou aqui eu sou o Dr. André Quiroga, tudo bem com vocês? Cirurgião dentista, você já me conhece das lives aqui do Instagram. E hoje estou entrando mais um dia para a gente falar de um assunto muito legal, um assunto que faz parte de todo esse complemento, de toda essa bateria de aulas e lives que nós estamos tendo, falando de odontologia integrativa. Hoje à noite nós vamos ter uma pessoa muito querida, que é a Alessandra, que vai nos trazer hoje o carnívora, né? A Alessandra é adepta a essa dieta, participa aí de lives direto falando e levando esse tema para todos aí. E hoje eu vou ter a grata satisfação de estar com ela, que a gente vai abordar isso daí, ó. Boa noite, Alessandra, tudo bem? Boa noite. Estou gravando a minha tela, que eu adoro assistir depois os comentários. Legal, bacana. Eu sempre gravo também, no final eu deixo gravado na página, mas fica à vontade, viu, querida? Legal. Lê, obrigado por você estar junto comigo, por você ter aceitado esse convite. Eu já te acompanho, eu e minha esposa já te acompanhamos há algum tempo. A gente vê que você está aberta a levar essa dieta, falar dessa dieta, desse estilo de vida, né, a todos, principalmente levando saúde. Esse é o nosso objetivo, levar saúde, levar conhecimento para que as pessoas tenham condições de ter uma vida melhor, né? E hoje, na live que nós vamos falar, não é diferente. Eu venho falando há algum tempo sobre odontologia integrativa, e na minha área, a odontologia integrativa, ela se baseia em trazer a saúde para o dono do dente, não só para o dente. Claro. Né? E eu, como dentista, eu não posso ficar de fora desse tema maravilhoso de hoje, né? Então, primeiramente, Claro eu quero te agradecer e quero que você faça uma breve apresentação de você, falando da onde que você é, né? Desse seu canal maravilhoso aí que você vive com convidados falando da dieta carnívora. Então, fique à vontade e vamos bater um papo. O nosso intuito aqui hoje é bater papo e levar informação para as pessoas. Ai, beleza. Então, primeiramente, eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e te conhecer, né? Um prazer. É verdade. A gente se falou, né, aqui no Instagram, pessoalmente, assim, mesmo que seja online, né? Então, eu moro em Porto Alegre, Que legal. né? E eu completo um ano de estratégia carnívora na semana que vem. Que legal. E fazem uns 6 meses, né, que eu faço essa parceria aí com o Cobra no Bate-Papo Carnívoro, para a gente poder trazer um pouquinho dessa informação da estratégia carnívora através de profissionais, né? A gente sempre busca médicos, nutricionistas que tenham conhecimento, que trabalhem com essa estratégia para trazer um pouquinho mais de segurança para as pessoas que estão nos assistindo para começar, para quem quer começar a estratégia carnívora, né? E também nesse bate-papo, a gente traz pessoas que estão experienciando a estratégia carnívora, né? Porque a gente tem pouca pesquisa sobre isso, né? Poucos estudos, vamos dizer assim. Mas as evidências estão aí, né? Os casos anedóticos estão cada vez mais interessantes se mostrando, porque, né, a gente vê aí acompanhando vários profissionais aí, americanos e pessoal até da Austrália, né, que está trabalhando com essa estratégia e que está tendo resultados de milhões de casos de pessoas com resultado positivo, principalmente com relação às doenças autoimunes, né, que é o meu caso. Legal. Então, assim, eu comecei a estratégia carnívora faz um ano e eu fui em busca da estratégia carnívora em função de uma doença autoimune, que é a fibromialgia, né? Então, assim, eu tive um processo todo de adoecimento, vamos dizer assim, em função de alimentação, que hoje eu consigo enxergar bem isso, que culminou num câncer de mama, né, há 12, 13 anos atrás, e pós-quimioterapia, radioterapia, terapia monoclonal, né, anti-hormonal, eu tive esse resultado da fibromialgia, né, que é tida como uma síndrome incurável.
né? Você vai Sim. no profissional de saúde, nos médicos, eles fazem o teu diagnóstico através de sintomatologia, né? Você tem dor em mais de tantos pontos, aquela coisa dos trigger points, e acabam te dando medicações, né, para modular isso. E normalmente são medicações antidepressivas, medicações né, de vários tipos, inclusive remédios para dor de cabeça fortíssimo, porque nada funciona. Essa é a verdade. Eu passei por um monte de medicações e nada tirava a minha dor. Lógico, me deixava prostrada, me fazia dormir, que era um sono parcial, que era um sono que eu acordava sem descansar, mas eu não tive sucesso nenhum, né, utilizando a terapia tradicional, né, usando medicamentos, e também fiz algumas terapias alternativas, busquei, assim, ó, eu fiz uma busca enorme durante todos esses anos, né, foram 12 anos, assim, buscando. Eu comecei a ver a questão da vitamina D, minha vitamina D estava muito baixa, né? As primeiras mexidas na alimentação que eu fiz foi a retirada do glúten. Então, assim, eu já estava há 8 anos sem consumir o glúten me ajudou muito, né? Mas não eliminou a minha dor por completo. Depois, a lactose já não consumia muito, mas eu consumia alguns queijos mais curados. E aí depois eu comecei a investigar sobre a caseína, né? Sendo autodidata da minha saúde, porque foi isso que eu fiz. Eu fui atrás, né? Eu fui atrás de informação. E aí, nesses estudos, eu já tinha uma experiência anterior com a dieta das proteínas do Atkins, porque eu fui sócia numa farmácia de manipulação, nós trabalhamos com médicos que prescreviam essa dieta nos anos 90. Então, eu trabalhei quase 10 anos com essa dieta, eu já tinha um conhecimento da dieta das proteínas, né? E, para mim, eu fazia essas dietas com o objetivo de emagrecer sempre, né? Eu sabia que funcionava, eu sabia que eu me sentia bem, mas, no meio do caminho, né, com essa questão toda da dor, da fibromialgia, eu comecei a fazer uma dieta mais baseada em comida de verdade, em comida viva, que é a plant-based, né? Que a maioria das pessoas hoje tem essa dieta como uma dieta saudável, né? Então, eu tirei o glúten, tirei a caseína, tirei os lácteos todos, né? Mas eu comecei a fazer uma dieta mais baseada em plantas e diminuir a carne, né? E eu sou gaúcha, eu como muita carne, né? Desde criança. E aí, no último ano, antes de eu iniciar a estratégia carnívora, um ano antes, eu já estava assim comendo isso aqui de carne, eu já estava trocando a carne por cogumelos, eu estava naquela toada de diminuir a carne, naquela lavagem cerebral total, né? E o que aconteceu comigo? Todo o progresso que eu tinha feito nas minhas dores, com a retirada do glúten, com a retirada da lactose, quando passaram-se 8 meses de dieta plant-based, eu piorei. E eu voltei num estágio inicial, que eu não conseguia sair da cama. Porque a fibromialgia, ela te dá rigidez, ela te dá fadiga, ela te dá uma certa, vamos dizer assim, um desequilíbrio na estrutura muscular, ela te dá fraqueza, né? E eu comecei a piorar, eu só piorei, né? E eu disse, nossa, teve um dia que eu acordei e digo, cara, essa dieta tá errado isso, não pode estar certo. Eu acho que eu vou ter que modificar, tem alguma coisa. Isso que eu nem tinha conhecimento de antinutrientes, eu não tinha conhecimento de nada. Foi uma coisa meio instintiva, porque eu já sabia que existia uma dieta proteica que fazia bem. E aí, o destino vem trabalhando pra gente, né? Eu comecei a encontrar o pessoal que estava falando de estratégia carnívora, assisti uma live com uma moça que trabalha com fibromialgias, porque eu participava de grupos, né? E ela fez uma live com a doutora Sara Marilyn, não sei se tu conhece. Já. Que é a portuguesa, a gente fez live com ela também, que saiu do veganismo, né? E veio para carnívora. Quando eu assisti aquela live, aí as fichas começaram
A Legal, Caribe, que né? legal. Porque foi assim, eu disse, nossa, agora que eu estou enxergando o porquê que eu estou piorando tanto. É, porque, na verdade, assim, a gente sai de uma dieta de ultraprocessados e entra numa dieta de plantas, você fica bem, porque você não está consumindo aquele monte de porcarias, né? É verdade. Mas do bem até começar a ter depleção de vitaminas, né, de nutrientes que só a carne te dá, aí a coisa começa a piorar, né? E a questão dos Sim. oxalatos, a questão, né, dos fitatos, e eu tinha dores intestinais Nossa. terríveis, terríveis. E eu jamais associava com a dieta à base de plantas. Eu achava que eu estava piorando, porque quando a gente lê sobre fibromialgia e entra nesses grupos, a gente só vê as pessoas piorando. É verdade. É uma decadência. E, Uhum. inclusive, assim, eu já tinha uma expectativa, eu digo, gente, um dia eu vou ficar presa numa cama, Uhum. né? E aí você começa a entender um pouquinho que a tua alimentação é que está te envenenando, né? Aí dá aquele stop, né? Vamos rever, né? Vamos repensar. E como eu já tinha uma experiência na dieta das proteínas do Atkins, eu sabia que era uma dieta segura, né? Já tinha trabalhado com médicos que para emagrecimento era uma dieta segura, eu fui direto para ela, né? Eu entrei de cabeça, sem medo. Lógico que existe algum medo inicial, porque você tem muitas dúvidas, tem pouca gente falando, né? Eu fui buscar informações em vários podcasts, assim, maratonei as lives do Ken Berry, do Paul Saladino, do Sean Baker, né? Que são essas referências do Anthony Sheff, que são as referências, que são médicos, né? Referências da carnívora, e que trazem algum conteúdo a mais, né? Para que a gente tenha mais segurança. E para mim, assim, foi incrível, porque em uma semana de estratégia carnívora, eu já estava sem rigidez. Diminuiu a minha fadiga, diminuiu as minhas nuvens mentais, eu melhorei memória, eu sentia que a minha musculatura estava mais firme, né? Teve um dia assim que eu saí da cama, botei os pés no chão e digo, nossa, eu tenho firmeza para levantar, porque era uma coisa que eu já não tinha, eu já estava decaindo, né? E assim, com uma semana foi incrível. Eu conto para as pessoas não conseguem entender Essa melhora, né? essa melhora, porque parece que não é verdade, que eu estou fantasiando, mas foi o que aconteceu. Que E aí legal, Lê. foi passando um mês, foi passando 2 meses, e eu só melhorando. Né? Mas E eu quis entrar nesse tema contigo hoje, porque assim, eu como dentista, né? Lógico que eu não vou fazer vez de médico, cada um na sua, mas eu como dentista, a minha especialidade, odontologia integrativa, ela me dá essa capacitação de entender o paciente e levar mais saúde para ele. Então, hoje, como dentista, eu tenho condições de atender o meu paciente desde receitando hormônios, desde receitando minerais, tá? Nutrientes e até orientando uma dieta. Lógico que eu não vou indicar a dieta, porque eu não sou nutricionista, mas eu vou orientar o que é bom, o que faz bem, né? E dentro da minha perspectiva, dentro do meu entendimento, né, eu indico a dieta carnívora, a dieta de carne, comer ovo, né? Então, dentro do entendimento que eu tenho dos estudos que eu me aprofundei, eu acredito que isso vai fazer melhor ao meu paciente. Então, eu indico, além de tudo o que eu te falei de nutrientes, de hormônios, também eu oriento a ele comer mais carne, tá? Então, assim, eu acompanho já também há algum tempo um pessoal falando. Esses dias até vi uma live daquele maratonista que falou que é um dos primeiros aí maratonistas
É o Alessandro, é o nome Ah, dele, né? o O Alessandro Medeiros, a Alessandro. gente fez live com ele, vamos fazer uma live de volta, ele está indo para Kona agora, participar do Pois é, fazer Ultraman. o Mundial, Ele é o né? Ultraman, primeiro Ultraman carnívoro do Pois mundo, é, gente. eu achei É fantástico, eu achei fantástico. fantástico, achei fantástico. E tem tudo a ver com o que você falou, de ter Uhum. mais disposição, de ter melhoras nesse quesito de dor. Sim. E como a gente sabe, desde lá atrás, o alimento é a cura de muita doença, né? O alimento é a cura de muita doença. Então, se a partir do momento que a gente se alimenta bem, a gente passa a ter qualidade de vida. E hoje em dia, muitas pessoas ainda não têm esse entendimento, né? Acham que comer é de qualquer jeito, a primeira coisa que vem na frente. Nos mercados, a gente está cansado de ver aonde tem mais gente, aonde tem mais porcaria, né? E o pessoal não entende o que é comida de verdade, né? Inclusive, para complementar todo esse bate-papo nosso, amanhã, o nosso amigo, eu falo nosso amigo porque ele também é seu Nosso amigo, o nutricionista Henrique Altran vai estar comigo à tarde, às 5h30 da tarde, complementando esse bate-papo nosso e tirando um pouquinho mais de dúvida das pessoas, né? Mas eu queria começar, eu achei fantástico o seu testemunho, eu já conhecia, já ouvi você falar pelo menos umas 2, 3 vezes, e é muito bacana porque você fala que a cura veio através da alimentação, veio através da carne, principalmente, né? Mas eu queria começar esse bate-papo nosso porque as pessoas ainda têm muita dúvida. O que é dieta carnívora? O que pode comer numa dieta carnívora? É só carne, né? Então, eu queria que você desmistificasse um pouco isso, né? Do que seria uma dieta carnívora, se tem alguma associação. Para mim funciona assim, mas também tem pessoas que fazem assim. Então, dá uma noção. Eu sei que você não é nutricionista, mas essa é a tua missão, né? Sim. De levar a dieta carnívora com base na tua experiência. Então, eu queria começar esse bate-papo nosso com você dando esse spoiler do que é uma dieta carnívora, o que pode na dieta carnívora. Ok. Então, assim, a dieta carnívora ela é baseada em carne animal, produtos de origem animal. Vamos dizer assim, carne animal. O único produto de origem animal que é considerado na estratégia carnívora são os ovos e o leite, certo? Aí, e os derivados. Tem vários tipos de variações da estratégia carnívora. Na verdade, ela é uma dieta nova que algumas pessoas começaram. É que depende muito do teu objetivo, né? Da estratégia carnívora. Por exemplo, a Mikayla Peterson, que curou uma artrite reumatoide de anos, que ela é famosésima, ela faz a dieta carnívora do leão, né? Ela come basicamente carne vermelha, ela come só carnes de cordeiro e de gado. Ela não come outras carnes. Por quê? Porque na doença autoimune que ela tem, os melhores resultados se deram com esse tipo de carnes, né, de alimentação. Existem pessoas que fazem a estratégia carnívora, como o Shawn Baker, que faz o consumo do músculo, da carne e da gordura e não consome muitas vísceras, não consome uma variedade, não consome outras carnes, come mais carne de gado. Existem pessoas, como a doutora Sarah Marlin, que é do focinho à cauda, vamos dizer assim, que ela prega que se deve comer todos os órgãos, o máximo de variação e de variedade de animais também, né? E existe também pessoas como o Paul Saladino que estão inserindo frutas e mel junto com a estratégia carnívora, mas existe também muito debate quanto a isso, que já estão dizendo que, na verdade, ele não está fazendo uma dieta carnívora, ele está fazendo uma dieta mais, vamos dizer assim, onívora ancestral, assim, jamais, né? Porque o que acontece? Se a gente for pensar, o que era a nossa alimentação base, né? Nos princípios da nossa evolução, quando o macaquinho lá desceu da árvore, né? E que desceu para caçar. A gente comia carne. Na verdade, a gente comia os restos da carne dos animais, né? E depois a gente começou a caçar, começamos a usar o fogo, começamos a usar... Né? E sempre o alimento principal sempre foi a carne. Nós evoluímos comendo carne. O nosso cérebro só cresceu porque nós consumíamos carne.
né? E, inclusive, existe gráfico que mostra o início do consumo de carne com o advento do fogo, foi nesse momento que o nosso cérebro cresceu mais, né? Então, assim, a nossa inteligência, a nossa cognição, tudo isso se desenvolveu mais no momento de alto consumo de carne, né? E de mais fácil digestão, porque o cozimento da carne, né, possibilita isso, né? Diferente de quando a gente comia carne crua. Então, se a gente for pensar lá no nosso ancestral, ele comia o que tinha disponível, era o animal que estava ali. Então, existia uma variedade, ele comia as vísceras e não se desperdiçava nada. Essa que é a verdade, porque um animal, eles usavam tudo, né? Comiam até o cérebro. Que hoje se sabe que o cérebro é riquíssimo em nutrientes. É uma das carnes mais caras, inclusive, né? E mais difícil de achar, porque não tem, né? Então, assim, se a gente for pensar nisso, né, a estratégia carnívora é voltar àquela ancestralidade. Então, sim, é um consumo de uma variedade. Eu consumo variedade, a maior variedade que eu posso, né? E o meu consumo de gordura é bem alto, né? Eu consumo mais de 50%, porque eu compro carnes que têm mais gordura entranhada, né? Com mais marmoreio, que são as que mais me saciam e que eu sinto, porque eu venho pela minha experiência, né? Pelo meu corpo. Porque como o meu modulador é a dor, né? Eu removi todos os alimentos, estava consumindo bastante ovos no início e senti que a clara do ovo não me fazia bem, porque ela também tem uma proteína que permeia o intestino, assim como o glúten e a caseína, que causa um ataque autoimune, né? Parei de comer clara de ovos, não consumo queijos, porque eu já não consumia, né? Então, assim, eu fui experimentando as carnes, fui experimentando os cortes, fui experimentando o volume de gordura para que me equilibrasse, né? Porque eu acho que isso também é um pouco individual. Né? Então, eu consumo bastante gordura, consumo bastante carne de porco, barriga de porco, bacon, que são... Mas no seu dia a dia, é isso. Só carne? Ou você tem alguma outra coisa, um arroz, uma salada, uma verdura? Essa é o meu ponto. A dieta carnívora se fazia só em carne. Não tem carne. Assim, posso comer um pouco de arroz? Não, como que funciona? Não. Aí você já está entrando... Daí assim, vamos dizer assim, uma variação anterior da carnívora é a cetogênica, né? Cetogênica, sim. Porque a cetogênica, ela permite consumir até 30 gramas de carboidratos no dia, né? E aí, dentro desses carboidratos, você escolhe os que têm menor índice glicêmico, né? Que seriam raízes, frutas silvestres e tal, né? A carnívora estrita, e essa carnívora que eu utilizo, e que é a que muitos médicos utilizam para tratamento de doenças, né? De autoimunes e também para emagrecimento, não entra nada de grãos. Só carne. Legal. Não entra grãos, não entra plantas e não entra frutas, né? Legal. Ela é baseada em carnes. Porque, e quanto de carne? Quanto de carne é uma refeição sua? Um almoço seu? Quanto de carne? Olha, eu vario eu vi o Cobra esses dias falar, esses dias, foi essa semana, não sei, que ele foi pedir o almoço dele, ele pediu 1 quilo de carne no almoço. Aí o cara falou, mas é isso que você vai comer tudo? Ali ele estava fazendo o preparo para o jejum de 3 dias, né? Que aí ele fez uma refeição de 1 quilo de carne. Mas assim, varia entre 500 gramas de carne numa refeição, à noite eu consumo um pouco menos, né? Tem dias que eu tenho mais fome, se eu estou com muita fome, eu consumo um corte de 600 gramas, né? Isso varia muito, Eu não controlo o peso, não controlo quantidade, porque a carnívora te permite essa liberdade. Você tem um ponto da carne específico que seria assim, na carnívora o ponto da carne é importante? Bom, assim, para manter os nutrientes, o ideal é que a carne não seja passada, que ela esteja entre ao ponto e mal passada, em função também da vitamina C, né? E também dos outros nutrientes. A carne, quando ela começa a passar do ponto, ela começa a perder nutrientes. Sim. Então,
o ideal, principalmente a carne vermelha, né? E o ideal é que você consuma ela no ponto. E com Legal. bastante gordura. Bacana. Eu vi esses dias, e inclusive eu vi uma pessoa falar, eu acho que uma pessoa que você conhece, inclusive esqueci o nome dela, e eu tive alguns casos parecidos, que pessoas que falavam, relatavam na consulta comigo, na anamnese que eu faço com a pessoa, de a carne, às vezes, deixar a pessoa estufada ou ter uma relação com diarreia mesmo, depois que come uma concentração de carne muito grande. Nesses casos aí, eu sei que você já fez uma live sobre isso, né? Nesses casos aí, o que estaria mais relacionado? Por que a pessoa se sente estufada ou sente, nesse caso, como ela relatou, a diarreia? Por quê? Tá, é que aí, assim, se a pessoa entrou numa estratégia carnívora e ela não está mais consumindo plantas, né, nem grãos, ela ainda está com o intestino cheio de fibras, porque as fibras se formam, elas são alimento para os parasitas produzirem biofilme. Né? Então, na verdade, o teu intestino não está limpo. Você acha que você está com o intestino limpo e o teu intestino não está limpo. E o que acontece nos primeiros momentos da estratégia carnívora? A depender do tipo de alimentação que você tinha antes, você pode ficar ou com diarreia, né? Ou você pode ficar constipado. São 2 casos, né? E tem pessoas que ficam enjoadas. Por quê? Porque pode estar ali um monte de parasitas no seu intestino, um monte, né? Circulando por ali e que vão causar esses sintomas ou então esse biofilme todo que está trancando. Porque se a gente for falar em termos de parasitas, eles odeiam carne. Eles odeiam carne, eles odeiam gordura. Sim. Então tem pessoas que não conseguem colocar um pedaço de gordura na boca. Aí você já diz assim, não consegue botar um pedaço de gordura na boca é porque está cheio de parasita. Porque eles mandam informação via nervo vago para o nosso cérebro, do que eles querem e do que eles não querem. A gente não pode ser tão inocente de achar que as nossas conexões são feitas através de atividade elétrica e que esses bichinhos que estão ali não estão mandando atividade elétrica para o nosso cérebro. O que eles pedem? Eles pedem açúcar. Né? Eles sempre estão pedindo isso. Então, esse início da estratégia carnívora pode acontecer, sim, nesses 2 casos. E isso é passageiro. A pessoa tem que ser persistente. Se está com constipação, tem que aumentar um pouquinho o consumo de gordura. Né? Se está com mais diarreia, diminui a ingestão de gordura por um tempo. Tá? Para tomar uma água com gás com um pouquinho de limão, que não está incluído na estratégia carnívora, mas para esse início pode ser benéfico, né? Que ele ajuda também a diminuir um pouquinho esse processo de diarreia. Né? Desde que não... Tem pessoas que ficam com quase 1 mês de processo, assim, de fezes mais soltas, né? Porque também tem a questão dos oxalatos que estão ali acumulados no rim, né? Tem a questão da esteatose hepática, então, assim, tem várias questões aí que podem influenciar, né, nesse primeiro momento. E assim, no seu caso, você mesmo relatou que foi através que a sua busca foi através de ter uma saúde melhor, até porque, pelo que você vinha passando da fibromialgia, que eram as dores, os mal-estares que você acabou de colocar. Mas, assim, não é uma dieta fácil, né? É uma dieta complicada, como qualquer outra. Não falo que essa é difícil. Qualquer dieta que a pessoa se propõe a começar é difícil, né? Então, assim, como estratégia para começar uma dieta, inclusive do tema que nós estamos falando, da dieta carnívora, o que você usou de estratégias, o que você usou para você se reeducar e ter essa disposição de falar assim, não, a partir de agora eu vou ter uma mudança na minha vida, eu vou fazer isso do jeito que ela tem que ser feita. Porque muita gente começa, daqui a pouco para, e muita gente não tem a informação, principalmente o que eu vejo, é que muita gente não tem uma informação adequada de como realizar a dieta e de qual dieta realizar, não é verdade? Então, eu queria saber assim, o que você sugere, o que você... A sua vida, o seu estilo de vida, o que você dá de dica legal para quem quer começar? Bom, a estratégia carnívora em si, ela é uma das melhores dietas que existe.
Porque ela tem uma característica única, que é a abundância. Você pode comer com abundância, você não tem que contar calorias, você não tem que contar quantidade, você não tem que se policiar quantas vezes você vai comer. E principalmente no início, né? Você pode comer o quanto você quiser, até você regular isso. E a estratégia carnívora também tem o benefício de te tirar do ciclo do vício, porque ela vai diminuir a sua circulação de insulina, né? E vai regular também a questão da dopamina, porque são coisas que trabalham juntas, né? Esse vício do açúcar, quando você tira, porque a estratégia carnívora, você vai retirar todo o tipo de fornecimento de glicose do teu corpo. Começa por aí, né? Então, nesses momentos onde você está consumindo muita carne, muita gordura, e você está suprindo de nutrição o seu corpo, você vai ficar saciado mais rápido. Você não tem vontade de comer de 3 em 3 horas, como acontece na Carbolândia, né? Então, por si, ela já é uma dieta que te autorregula. A questão toda aqui é que as pessoas precisam ter um impulso competitivo maior para fazer essa dieta. Precisam buscar informação. Você vai escolher estratégia carnívora, a minha dica é pesquise, busque pessoas que estão falando disso, se informe. E aí, a partir disso, você começa a trabalhar a sua cabeça para dizer, eu vou entrar nessa estratégia. Porque você tem que ter um objetivo, né? Tem que ter uma meta ali, eu vou fazer essa estratégia, por isso, por isso, por isso. Não é porque ninguém me mandou, é porque eu quero. Né? Porque dieta, por que as dietas não funcionam? Porque as pessoas sentam na cadeira do médico e elas querem que o médico faça milagre. Porque ninguém assume o compromisso. Sim. Né? Ou então você me dá uma pílula. Né? Por que tem tanto remédio para emagrecer? Porque as pessoas querem uma pílula. Né? Então, assim, no momento que você se compromete com aquilo que você quer e que você conhece mais a fundo aquilo que você vai fazer, você vai ter mais segurança. Hoje já tem várias pessoas trabalhando com a estratégia carnívora. Já tem vários cursos. O Cobra mesmo tem um curso legal de início de estratégia carnívora que dá uma base boa. Né? Eu faço uma participação, eu e o Henrique Eltran fazendo participação no curso dele. Então, assim, para ter uma base, né? Para que não haja tanto medo nesse início. Ou, inclusive, tem os nutricionistas que trabalham com essa estratégia. A Lua Ferrari, o Henrique Eltran, vários outros, Andréa Bise, a gente entrevistou vários. Então, assim, primeiro, tenha certeza de que é o que você quer fazer. Você quer emagrecer? É essa estratégia que você vai buscar? Busque informação. No momento que você for buscar informação, tome uma atitude. Inicie a estratégia com a sua geladeira cheia. Abasteça a sua casa. Tire toda a porcaria. Eu convivo com uma filha que come porcarias e com um marido que come pão e come arroz. Né? Porque casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tentei fazer até com a minha filha. Entrou uma semana na carnívora para experimentar e tal. Mas, independente do que tem de oferta na minha casa, eu consigo controlar. Né? Por quê? Porque eu tenho um impulso competitivo maior, eu tenho um objetivo maior, eu crio dopamina na minha escolha. É no meu bacon, que eu posso comer à vontade, na minha carne gorda, que eu adoro comer, no meu bife suculento, que se eu quiser comer às 9 da manhã, eu vou ali e faço, ou às 10 da manhã, ou no meio da tarde. É não ter essa restrição, né? Que legal, Lê. É o que tem de melhor da carnívora. Legal. E assim, Lê, aqui, você falou muito de gordura, eu como gordura, né? E tá. Primeiro, você deve ter assim uma relação muito legal com a banha, né? Você não deve usar óleo, né? Nossa. Tá, primeira coisa que eu coloquei fora foi óleo vegetal. Eu também concordo que uma das primeiras coisas é isso aí. Mas essa questão que hoje em dia, eu sei disso, mas muita gente ainda toma remédio para colesterol, né? Muita gente toma remédio para diminuir colesterol. Eu aqui vejo que é tudo uma questão de bom senso e de interpretação dos exames, principalmente. Por quê? Se o colesterol está elevado, não é só ele, por esse exame que você vai começar a baixar colesterol. A pessoa tem que estar numa inflamação crônica, né? Triglicerídeos, principalmente lá nas alturas, né?
E essa relação da gordura, da dieta carnívora, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, falam, nossa, essa doida aí come gordura uma atrás da outra, deve estar com colesterol lá no pé, né? O que você fala para essas pessoas? Porque a dieta carnívora, como você falou, ela te dá disposição, ela fez parar suas dores, ela é boa para memória, para saciedade, igual você falou, você não come de 3 em 3 horas mais. Então, a gama de benefícios que você teve foi enorme. Mas eu quis entrar nesse tema porque muita gente fala, nossa, mas gordura, cansa de falar gordura. Não é verdade? É um mito, né? É o mito do colesterol. Então, assim, para começo de conversa, eu emagreci 25 quilos em um ano. Olha. Tá? Mudei a minha vida. A minha inflamação, tá? Inclusive de vasinhos, aqueles microvasos que eu tinha nas pernas, que eu ia fazer uma escleroterapia, sumiram. Isso é o maior sinal de que a inflamação do meu corpo se foi, né? A celulite desaparece, a carnívora desaparece. Aí você vai pensar assim, poxa, se faz esse efeito, como é que ela vai entupir uma artéria? Sim. Se ela diminuir a inflamação, né? Meus triglicerídeos despencaram no segundo mês, né? Claro, o LDL sobe um pouco, mas essa relação, ela tá ótima, né? E esse mito do colesterol já está caindo por terra, né? Sim. O colesterol, que nem o Dr. Cláudio Brasil fala, que a gente fez live com ele sobre colesterol, tá lá no Bate-Papo Carnívoro para quem quiser assistir, de uma pessoa que entende do assunto falando sobre colesterol. O colesterol é o bombeiro ali na veia, né, nas artérias, apagando o incêndio. Ele está ali para tentar curar. Daí chega lá e diz, tem bombeiro na cena? A culpa é do bombeiro. Sim. É isso que fizeram com o colesterol. E sem falar que sem colesterol a gente não tem produção de hormônios. A base dos hormônios da vitamina D são base do colesterol. Eu já chamei várias pessoas, vários amigos também, falando de odontologia integrativa, e a gente já bateu vários papos sobre colesterol. Inclusive, agora, no começo de dezembro, eu vou ter uma pessoa que é o Dr. Edgar Navarro. Ele é triatleta também, é dentista aposentado. Eu acompanho um cara que é maravilhoso. E ele é adepto também à dieta carnívora. Ele também vai estar comigo novamente e a gente vai falar só de colesterol de novo, porque muita gente tem dúvida de colesterol. E essa história de médico ficar direto receitando remédio para baixar colesterol, meu Deus, eu acho isso um absurdo. É um absurdo. Mas enfim, nós não estamos aqui para criticar ninguém, né? Estamos aqui para falar de coisa boa. Mas olha, eu queria saber de você, tipo assim, quais os benefícios principais que a carne oferece? Porque a carne, ela tem assim vários nutrientes, aminoácidos, vitaminas, né? Eu queria falar assim que você destacasse o que a carne oferece. E, principalmente, eu queria desmitificar um pouquinho da carne de porco, porque muita gente tem aquela história lá atrás, a carne de porco vai causar problema na cabeça, vai causar cisticercose, né? Então, isso aí também é outro mito que eu queria derrubar aqui hoje, tá? Bom, assim, a carne de gado, a gente sabe, né, que é a melhor fonte de ferro ferro, que a gente absorve de verdade, né? Porque ferro de planta a gente não absorve. E aí entram também os aminoácidos, né, essenciais. E a carne tem 3 aminoácidos top, que é a lisina, a leucina e a metionina, que não existe nos vegetais. Começar por aqui, né? Carne vermelha, falando de carne vermelha, né? Falando de carne de porco, de carne suína, a carne suína é a mais rica em minerais essenciais, né? E também ela é rica em DEA, gordura, vitamina D, né? Porque o quê? A banha do porco, ela é riquíssima. Sim. A banha do porco, além de ela afogar os patógenos, né? No nosso intestino, ela lubrifica todo o nosso trato intestinal até o colo, né? Então, assim, banha de porco é maravilhoso, né? É riquíssima. Ela é rica em magnésio, em manganese, em potássio, em fósforo, cobre. São muitos. Eu tenho postagens lá no meu feed para quem quiser ver todos os nutrientes das variedades de carne, da banha, da barriga de porco.
Então, assim, carne suína, carne bovina, é a melhor fonte de vitaminas, minerais e aminoácidos, certo? Não falando em proteína, porque as pessoas falam só em proteína, né? Proteína é uma parte disso tudo, né? Mas a gente tem que falar na riqueza que existe, né, nesses produtos animais. E com relação à carne de porco, esse medo, eu até respondi semana passada um questionamento de uma pessoa, esse medo de consumir a carne de porco, de ter esses vermes e tal. Na verdade, a nossa inspeção aqui, ela é muito rígida. Né? A produção de carne de porco, hoje aqui no Brasil, ela é muito rígida. Você tem que procurar, é óbvio, comprar uma carne com selo de inspeção CIF, né? Você não vai comprar Um lugar carne... bom, né? Um lugar bom, que você confia. Exato. Né? Assim como a carne de gado também, não compre em qualquer lugar, porque, né, agora, se você for comprar uma carne com certificação, você vai ter toda a garantia de que aquela carne não vai ter contaminação, né? E uma dica importante também para quem está comprando carne é cuidar as carnes que tem muito líquido, aquelas embalagens do supermercado. Isso que eu ia te perguntar, da carne maturada, que eles chamam, da carne defumada. O problema da maturação, a maturação não é o problema, vamos dizer assim. O problema maior é a troca de temperatura. É aquela carne que não é maturada, que não está selada a vácuo, mas que ela tem aquele líquido que congelou e descongelou, que passou por uma variação de temperatura. Então, se tem aquele líquido vermelho sangue mesmo, né? Porque a maturada ela já está mais escura, né? Eu mesmo compro carnes num açougue que me fornece carne aqui do sul mesmo, né? Com certificação, e eu deixo maturar na geladeira. Eu deixo 14, 15 dias. Eu tinha medo de fazer isso. Eu disse, nossa! Eu digo, eu vou fazer. Se faz, você vai ver a qualidade da carne, o sabor, e assim, ó, maravilha. Então, assim, tem que diferenciar isso, né? A maturada da carne que descongelou, da carne que está soltando muito, muito líquido ali pelo processo. E a gente vai aprendendo. Na verdade, a gente vai ficando meio gourmet. Porque eu vejo que eu vejo que inclusive lá no seu canal você tem muita receita também, né? É muito legal. Eu vou fazendo em casa, eu vou filmar aqui pro pessoal, né? Que legal. Porque isso incentiva também, né? Ajuda as pessoas a terem ideias. Né? Sim. Inclusive, uma coisa que eu vi lá e que eu acho fantástico, aqui em casa minha esposa sempre faz também, de vez em quando, é o tal do caldo de ossos, né? O caldo de ossos também é muito bom, gente. Muito gostoso, muito bom, bem temperadinho, bem feito, é muito bom. A gente costuma fazer aquele osso buco, né? Que é assim, nossa, é fantástico. Quem não conhece, experimentem, que vale a pena. Inclusive o Cobra escreveu aqui agora que a carne, a gente tem todos os nutrientes que a gente precisa no corpo, né? Então, realmente, gente, assim, uma dieta muito legal. Por isso que eu fiz questão de você vir aqui para falar um pouquinho da sua experiência, porque eu acho assim, ainda não se tem muito, como você mesmo falou, não se tem muita coisa, ainda tem mais das outras dietas, né? Mas isso está se quebrando e está surgindo muita coisa aí, né? Então, assim, é fantástico. Só que tem gente que não faz a dieta direito. Então, por isso que eu fiz questão de você falar como é a dieta, porque tem gente que faz mais dieta cetogênica pensando que está fazendo carnívoro, e na realidade não, né? E eu como dentista, eu vejo assim, a estrutura do ser humano, ela é feita para comer carne. Nós temos os caninos, nós temos a estrutura da mandíbula, que é móvel, o pH ácido do estômago, tudo isso são coisas específicas para sermos carnívoros, né? Então, eu também já fiz alguns posts falando sobre isso, e eu não me concebe essa ideia de pessoas ficar se alimentando basicamente de comer um monte de verdura, um monte de folha, um monte de suco verde para lá, suco verde para cá. Eu não consigo entender essas coisas. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Minha esposa não comeu carne por 20 anos, então, mais ou menos próximo disso. E nesse tempo todo, o que teve assim, no corpo e no organismo dela foi muito ruim em relação a agora, que já faz um bom tempo que ela já começa a comer carne, né?
Então, ela passou muito tempo da vida dela não comendo carne. Então, eu tenho essa experiência dentro da minha casa. E hoje em dia, meu Deus, quando eu falo que vou fazer um churrasquinho, uma carnezinha aqui em casa, inclusive agora ela está fazendo uma. Oh, que maravilha! Já aprendeu, então. Tá no bom caminho. Ela segue. Eu tenho vários amigos dentistas. Uma é a doutora Lina, que fala muito da dieta carnívora, né? A doutora Lina, que foi uma das que também despertou a gente para esse caminho. Começamos um estudo juntos, somos amigos lá de trás, doutor Marcos Botelho. Então, assim, eu só vejo benefícios. Mas eu queria falar um pouquinho da sua experiência. Você, depois que você começou esse 1 ano, que você começou a ser mais adepta de uma dieta carnívora, de lá para cá, nesse 1 ano, como é que está sendo a sua saúde? Como é que está a sua saúde? Questão das dores. Você tem dores ainda? Que grau que são essas dores? Como é que foi todo esse processo de 1 ano para cá na dieta carnívora? Bem, as minhas dores praticamente desapareceram. Quando que eu tenho dor? Quando eu saio da dieta. É simples, né? Porque assim, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Eu faço 99% do tempo carnívora. Mas se por acaso eu sair para ir jantar com alguma pessoa e quiser experimentar algo, eu não exagero. Dá para sair um dia, assim, numa situação, dá para sair algum dia alguma coisa, né? Sim, tudo é possível, mas você paga o preço, né? Aí é que tá a história. Então, assim, eu escolho muito bem naquilo que eu vou sair, né? Então, assim, se eu vou sair no final de semana, eu não pego como uma pizza, porque ali vai ter o queijo, vai ter o glúten, vai ter tudo. E aí eu vou fazer um terrorismo pro meu intestino, né? Sim. Então, eu escolho, se eu vou sair com as amigas, eu vou tomar um café, se eu vou escolher comer um doce, eu já sei que vai ser o meu doce. E essa é a escolha do final de semana. Eu procuro fazer uma escolha no final de semana. Hoje. E isso eu não fazia lá atrás. Isso eu não fazia lá no início. Porque hoje eu enxergo os efeitos, eu sei até onde eu posso ir, né? Por quê? Porque lá atrás, qualquer saída que eu desse, eu voltava, dava passos para trás. Então, eu me mantive 2 meses estrita, sem comer nada, sem sair um dia, né? E depois eu comecei a fazer algumas experiências bem frustradas, vou ser bem sincera, principalmente com relação ao consumo de álcool. Eu prefiro hoje comer um pedacinho de doce do que consumir álcool, que para mim é pior, né? Ou do que consumir queijo, que para mim é pior. Então, a gente vai escutando o corpo, né? Você vai entendendo melhor. Porque, assim, que para quem não tem dor, tem outros sintomas. Tem pessoas que brotam a pele, né? Tem pessoas que ficam com inchaço. Você consegue... É que, na verdade, quando você deixa o seu corpo respirar, né? Você liga os alarmes. Você religa esse alarme, né? E aí, o que você consumir e que não estiver de acordo, que não estiver sendo legal para o teu trato gastrointestinal, essa informação vai vir. O problema é que a gente está tão intoxicado que o nosso nervo vago desligou. Ele desligou essa informação. Porque ele não pode passar informação de dor o tempo inteiro para o cérebro. Entende? Então, assim, você vai se intoxicando, se inflamando, é aquele intestino inchado, é aquela coisa o tempo inteiro. E aí vem a doença autoimune, que já é a resposta para isso tudo, né? Então, a gente tem que aprender a ouvir, né? E quando for escapar, ser bem inteligente nas escapadas, né? Isso eu aprendi com a dor. O próprio Alessandro, que a gente comentou, o triatleta lá, ele estava falando que quando ele sai com os filhos, então um dia ou outro ele dá uma escapadinha, mas quando ele dá essa escapadinha, o outro dia dele é terrível, porque o intestino dele, a vida dele ali... Né? Não, e o mais interessante, falando do Alessandro, é que ele fez um exame de microbiota intestinal e apareceu 3% de proteobactérias gram-negativas. Isso é uma coisa fantástica, gente, é para vocês verem o quanto a carnívora faz bem. E aquela história de que você precisa um monte de probióticos e um monte de bactérias para fermentar. Isso quem precisa é quem come planta. Né? Porque daí precisa ter. Carnívoro
Carnívoro não precisa ter bactéria, não precisa ter nada para fermentar carnívoro, né? É verdade. E é muito mais simples e inflama menos. Olê, mas me diz assim, qual que é a sua rotina das carnes que você tem preferência? O que você faz? Por exemplo, um dia que você faz um bife, um assado, o que você tem de preferência assim, na sua alimentação de carne? Bom, eu estou na simplicidade e na praticidade Porque da carne. hoje em dia não tá fácil, né? Não, e assim, eu descobri um fornecedor num açougue perto aqui, que tem uma carne especial, que vem com bastante marmoreio, que é um colchão mole. E o meu dia a dia é colchão mole e barriga de porco, costela de porco, né? E aí, eventualmente, a gente faz uma picanha, né? Daí compra uma carne assim com, né? Com outro padrão. Mas o meu dia a dia, basicamente, assim, é costelinha de porco, coraçãozinho, que eu amo, barriga de porco eu faço toda semana. Eu tô colocando várias receitas, porque eu fiz várias versões já, né? Que eu faço os torresminho, bacon, torresmo. É o que eu consumo no meu dia a dia. E eu não enjoo. Pode me falar, não enjoa. Porque você cria um paladar para carne. E assim, quando eu como, por exemplo, eu como frango, ou eu como peixe, eu faço um camarão, ou um salmão, ou algum outro peixe, eu fico com vontade de comer carne vermelha. É impressionante. Eu estou te perguntando justamente que eu ia entrar no assunto do frango, porque eu vi que você falou muito pouco do frango. E o frango, nesse intuito dessa dieta, ele não se adequa muito? Na verdade, assim, ó, a melhor escolha quando você for comer frango é comer aquelas coxinhas da asa, as asinhas, né? E comer as cartilagens junto. A pelinha, né? A pelinha e a cartilagem, porque aí você está consumindo bastante colágeno. Agora, ou comer sobrecoxa com pele, né? Mas assim, você vai sentir que a carne de frango não sacia. Ela é uma carne que você vai sentir que é igual ao peixe, né? Que você come, daqui a pouquinho você tá com fome. Tá com fome. Né? E ela não é uma carne muito rica de nutrientes, né? A melhor escolha, na verdade, é a carne suína e a bovina e a suína, né? E eu vi que você relatou que, na sua experiência, você emagreceu com a dieta carnívora também? A dieta carnívora, ela tem esse fundamento também de emagrecer? 25 quilos eu perdi. Eu perdi uma média de 4 quilos por mês. E agora eu estabilizei. E é impressionante, porque a gente acha que carnívora só emagrece. Mas a carnívora também coloca quem está abaixo do peso no peso. Nós entrevistamos uma menina um tempo atrás, carnívora, e ela só conseguiu ganhar peso. Ela era vegana, ela estava abaixo do peso, ela não conseguia ganhar peso. Na carnívora, ela ganhou peso. Então, assim, a carnívora, ela te volta para o equilíbrio, ela te reequilibra, ela te constrói musculatura, te constrói estrutura e te bota no teu peso ideal. E ali é onde você fica, onde você cria um patamar. Eu fazia uns 3 meses que eu não emagreço mais com a mesma estratégia. Por quê? Porque eu cheguei no meu ponto ideal. O nosso corpo é muito inteligente. A gente tem que sair do caminho, porque a gente está atrapalhando. E sem falar que hoje em dia as pessoas elas estão nessa pira do açúcar, né? Eu vejo aqui da experiência, às vezes eu pergunto para a pessoa, o que você come, né? Eu compro um monte de fruta, então faço aquele pratão de arroz, mas meu Deus do céu, as pessoas não entendem que muitas dessas coisas, muito desses alimentos vão virar açúcar, né? Então muitas vezes a pessoa fala, mas eu não como açúcar, doutor. Eu falo, mas como você não come açúcar? Você está me falando que você come um monte de fruta, que você come essas pratadas de arroz, que você toma o seu café 3, 4, 5 vezes no dia com açúcar, né? Então, pera lá, você tem que ter uma educação do que é o seu alimento. Porque eu vejo hoje em dia que o que mais as pessoas não têm é isso, essa educação da alimentação, né? Então, nossa, eu vejo direto isso daqui, direto. E você falou no começo, não sei se no começo ou no nosso bate-papo, da relação do bruxismo, né? Da relação do bruxismo
voltando um pouquinho na minha área aqui, do bruxismo, do apertamento dental, do sono, que você tinha todos esses problemas aí e que na alimentação carnívora você teve uma resposta muito boa sobre isso, né? Eu trato aqui direto bruxismo, sou dentista do sono, então eu uso algumas estratégicas para tratar os meus pacientes, mas sem dúvida nenhuma, se a pessoa não entra numa boa alimentação, tudo que eu faço vai por água abaixo. Então, fala um pouquinho da sua experiência nesse sentido, do bruxismo e do sono também. Então, eu tenho uma experiência bem interessante com bruxismo, porque eu passei por 2 anos com bruxismo de aperto, que não havia solução. Não tinha placa, que eu já estava, meus dentes já estavam estourando, vamos dizer assim, de tanto que eu apertava. Começou a estourar canal, de tanto que eu apertava. E eu, inclusive, assim, quando eu comecei com essa dor do bruxismo, eu sentia dor aqui na região occipital, nos 2 lábios, e eu tinha uma dor que não me deixava dormir, e era uma dor que se conectava. E eu fui fazer tomografia para ver se eu não estava com câncer, eu fiz aquele exame da célula túrcica, Sim. a hipófise, né, para ver se eu não tinha câncer na hipófise, porque era uma coisa terrível, né, como eu já tinha tido um carcinoma, né, de mama, aquilo tudo vem na nossa cabeça. Então, assim, eu fiz todos os exames, fui buscar, fiz acupuntura, eu passei por todos os tipos de tratamento. E aí, quando eu iniciei a carnívora, eu senti uma melhora. Eu parei de fazer tanto aperto, né? E comecei, porque não te deixa dormir, né? Mas a melhora do bruxismo veio quando eu comecei a fazer o protocolo de desparasitação. Legal. Tem muita relação, tem muita. Aí foi assim, ó, tiro e queda. Tiro e queda. E o que eu percebo hoje? Quando eu consumo um pouco mais de açúcar do que eu devo, vamos dizer assim, eu sinto que eu estou alimentando eles e aí vem o aperto. Tem noites que eu sinto, nossa, e aqui, essa região aqui do externo, como é o nome aqui, você sabe ver? Pleitomastoide. Isso. A gente aperta aqui e começa a sentir. Esse aqui é o primeiro sinal de que está subindo bactéria aqui para cima, né? É o que eu sinto, né? E aí eu já venho o aperto e já começa a dar dor e a gente aperta e dá dor aqui, irradia para as costas, né? E começa a ter secreção também nos seios da face. É uma coisa mais... É uma coisa que conecta com a outra, né? Eu percebo muito isso. E eu percebo que eu aperto aqui na região occipital e drena. E eu falo isso para os meus dentistas e ninguém acredita. É a coisa mais impressionante. Não, a desparasitação e bruxismo tem muito a ver, está muito ligado. Eu já resolvi problemas de bruxismo só fazendo a desparasitação, né? Mas eu não sabia dessa da carne. Eu não sabia e eu fiquei sabendo com os seus convidados aí. Eu achei muito legal, muito interessante essa parte aí, sabia? Porque a carnívora mata. A gordura afoga o parasita, né? E a carne vermelha, ela desativa, vamos dizer assim, né? Porque ela leva mais oxigênio para dentro do intestino e você para de consumir açúcar, você para de consumir a fibra vegetal que faz o casulo lá, o biofilme, você começa a matar o excesso. A gente sempre vai ter bactérias no nosso corpo porque nós somos, né, movidos a bactérias, mas não essa quantidade de parasita louca que está se proliferando. E principalmente porque virou uma coisa feia fazer desparasitação. As nossas avós faziam, né? Sim. Com aqueles chás, aquelas coisas. A gente, desde criança, eu nunca tinha feito na minha vida. Eu fazia desde criança. Desde criança minha mãe fazia. Né? E eu faço todos os meus pacientes hoje, muitos deles eu começo todos os meus tratamentos fazendo uma desparasitação. Até pelo que a absorção dos nutrientes, que a gente vai falar, vai receitar eles, nutrientes, minerais, se a pessoa tiver com vermes lá, não vai ter uma absorção. Não vai ter uma absorção eficiente, né? Principalmente falando de hormônios também. Muitos hormônios, né? Tem uma absorção também no intestino. Então, se você tem lá vermes, você tá... Pode fazer competindo. O que for. Não vai resolver, né?
Eu queria mandar um grande abraço para o Dr. Mário, meu professor, acabou de entrar na live também. O Mário também é uma pessoa fantástica. Boa Gosta noite. muito de falar, Mário harmoniza. O Cobra estava até agora respondendo perguntas do pessoal, né? Quero fazer uma live com o Cobra também. Chama o Cobra, que o Cobra ou tem... fazer uma só com ele, ou fazer uma nós três juntos, né? O Cobra tem 4 anos de carnívoro aí. Pois é, eu vi ele falando que era atleta, que era aquele negócio da luta lá que faz a capoeirista, Capoeirista, né? e animada. O Cobra aí, ó. Achei fantástico. Tem história para contar, viu? Pois é. Temos uma pergunta aqui, ó, como fazer desparasitação? Bom, tem vários tipos de como fazer, né? No que nós estamos falando aqui hoje é que a dieta carnívora já faz uma desparasitação, né? Se você fizer a opção por essa dieta, o próprio consumo da carne vai fazer a desparasitação, né? É isso, Exato. né? A carne, ela vem como a base fundamental. A dieta carnívora, não a carne, né? Porque não adianta você comer carne e continuar comendo açúcar e comendo. Sim, aí você vai estar matando parasita, vai estar tomando remedinho para matar o parasita e vai estar dando comida para ele. Daí vai estar alimentando ele. Aí não adianta, né? Aí não adianta, né? E assim, eu não falo muito de desparasitação aqui no Instagram, porque o negócio cai. Quem quiser lá no link da minha bio, no meu grupo do Telegram, eu coloquei disponível lá o protocolo que eu uso, se alguém quiser entrar lá, tranquilo. Na minha página também tem. Na minha página também tem. Eu uso bastante coisa, inclusive alguém falou de zeólita ali, é uma das opções, mas eu tenho bastante coisa lá também. Lá tem vários tipos, né? Tem muita coisa, né? Ô, Lê, cara, nós falamos muita coisa, nós entramos aqui em vários assuntos, abordamos várias coisas, né? Mas assim, o que você tinha programado? Só um pouquinho. O Cobra tá me dizendo que começou o protocolo porque ele já está há 6 meses comigo e ele não fez o meu protocolo. Ele está dizendo que ele está fazendo o protocolo e que já está sentindo o resultado. E o Cobra tinha bruxismo. Olha só. Fala aí, Cobra, você tá curando o bruxismo? Que legal, que bacana. Tem vários tipos, várias maneiras de fazer, né? Tanto a desparasitação como também a questão dos metais pesados hoje, que causa bastante influência no nosso organismo. Hoje em dia, as panelas que a gente cozinha, os aerosóis, né? Desodorantes, as maquiagens que as mulheres usam. Então, tem também uma importância muito grande em fazer também a eliminação desses metais pesados, né? Então, isso também é bastante importante. Eu tenho assunto disso também lá no meu Instagram. Mas eu estava falando para você, olha lá, ele está falando que melhorou o melhora. Aí, com certeza, e vai ter, porque o bruxismo está muito ligado aos parasitas. Então, a partir do momento que você faz a desparasitação, você já tem uma melhora no bruxismo. E eu indico aos meus pacientes, hoje nós temos vários tipos de placa, né? Tem um tratamento que chama com aparelhos da MyoBrace, são os que eu gosto de usar, que eu indico, que eu uso na minha casa. Então, olha lá no meu Instagram que tem bastante conteúdo nisso. E a gente estava comentando de tudo que nós falamos, que foi muita coisa, foi muita informação. Ficou alguma coisa que você queira complementar, alguma coisa que nós não falamos, que eu não abordei e que você não conseguiu falar? Bom, uma das coisas importantes para quem vai começar a estratégia carnívora, então, é a reposição de eletrólitos, que a gente não falou. Né? Sal. Isso. Sal. Aguinha com sal. Uma colherinha de chá, daquelas bem pequenininhas de manhã e no meio da tarde, gente. É imprescindível. Maravilha. Por quê? Porque no início da estratégia carnívora, você vai perder muito líquido. E com esse líquido... Eu ia até fazer essa pergunta, eu esqueci, referente à hidratação. Né? Porque a dieta carnívora, igual você falou, perde muitos nutrientes. Qual a quantidade de água que você toma durante o dia? Né? Olha, no início eu controlava mais a minha ingestão de água, hoje eu já não controlo. Tá? Eu tentava tomar pelo menos 2 litros no início. Tá? Como eu fazia o protocolo de desparasitação, que tinha um consumo de água junto, né? Então eu aumentei bastante o consumo e trabalhei bastante esse consumo do sal. Né? Então, assim, na verdade, muitas vezes quando você está com muita sede, né? Porque a sede, ela é o teu indicador, né? De que você precisa de água. E a gente tem que ouvir o corpo. Então, assim, essa questão do volume, para cada pessoa diferencia. Principalmente
o momento em que você está passando, né? Então, vamos dizer assim, no início ali da estratégia carnívora, aquela primeira semana, você vai sentir mais sede porque você vai urinar mais, porque você está diminuindo o acúmulo de líquido que o carboidrato faz, né? A gente acumula o líquido em função do carboidrato. Quando você tira o carboidrato, você vai eliminar esse líquido. E aí você vai sentir mais sede. Mas, na verdade, a tua sede ali é sede de sal. É sede dos eletrólitos, né? Para regular a tua pressão arterial, porque sem sódio a gente não faz nem conexão com os neurônios. E aí começa a dar dor de cabeça. Então, a sede, você toma água e não mata a sede, você vai lá e coloca uma colherinha de sal e você vai ver que a sua sede some, né? Então, às vezes, é sede de sal. E aí você vai se regulando pela tua sede, né? Sim. Então, É uma coisa que eu sempre indico para os meus pacientes é principalmente esse sal, que não pode ser qualquer sal. Eu sempre indico um sal integral, né? Eu sempre falo que, principalmente depois que você dorme, a gente passa quanto tempo dormindo, né? Então, durante todo esse tempo, você desidratou. Você precisa de sais minerais. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os meus pacientes é, de manhã, ele fazer a aguinha dele com sal integral e já tomar pelo menos uns 2 copão de água com um salzinho lá. Hidratação. Para fazer hidratação, porque você perdeu todos os sais durante o sono, desidratou. Principalmente aquele paciente, aquela pessoa que tem uma respiração bucal, porque aí ela está pior ainda, porque ela respirou pela boca a noite inteira, né? Principalmente essa pessoa. Total, seca né? Seca tudo. Então, uma das coisas que eu gosto sempre de falar para os meus pacientes é isso. É o sal, mas o sal integral. E a segunda coisa, quando ele acorda, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é ir lá olhar o sol, dar uma olhadinha no sol, regular o cortisol dele, né? Que é uma das coisas importantíssimas, que ninguém dá atenção e que muita gente nem fala isso, né? Então, uma das coisas que eu gosto sempre de orientar os meus pacientes é em relação a isso, né? E em relação, para quem está nos assistindo, é que a gente está falando da dieta carnívora, igual você falou, até você se adequar àquela quantidade de água que você precisava, levou um tempo. Mas para quem não sabe o quanto deve consumir de água, seria 0,35 ml por quilo peso, que vai dar aí em torno de 2 a 3 litros por dia. E uma coisa bacana é que você não tem que tomar tudo de uma vez, você tem que dividir isso durante o seu dia. Porque tem pessoa que chega lá, nossa, eu vou tomar 1 litro de água agora. Não é assim, gente. É durante o dia, né? Diluído. E ainda você fazer essa água com sal também não só uma vez, pelo menos tentar fazer isso 2 vezes ao dia, uma de manhã e uma de tarde. Uma de manhã e de tarde. E tem que cuidar uma outra coisa também, que café desidrata. Quem é viciado do cafezinho e chá também. Você acha que você está consumindo água, na verdade você está desidratando, né? E aí você tem que compensar essa quantidade de café que você tomou, essa quantidade de chá que você tomou. Legal. E uma dica também de sal, para quem está iniciando na estratégia carnívora, é o sal, usar nas primeiras semanas o sal light, porque ele tem potássio junto. Né? Então faz essas 2 primeiras semanas aí de reposição e depois já passa para o sal integral. Né? Bicarbonato de sódio também é uma opção boa para você utilizar um pouquinho, né? Para regular isso tudo, regular essa questão da digestão. Né? Tem pessoas aí que estão, né, com problema com diminuição de ácido também. Então, né, você vai se regulando aí nesse início, né? Sim. Uma das coisas que eu gosto muito, quando a pessoa tem essa relação até com estufamento e coisa, eu gosto de receitar aloe vera. A aloe vera é um produto, lógico, é planta, mas ela acaba sendo melhor do que esses prazóis da vida. Não, aí, né? Esses prazóis da vida acabam com a gente, acabam com o nosso organismo, né? Então eu prefiro que a pessoa use uma aloe vera da vida aí, do que continuar com esses prazóis aí, né? né? Mas legal, Lê, olha, nossa, eu estou muito feliz com o nosso bate-papo. O Cobra colocou agora há pouco que ele aceita a gente fazer um outro dia, com certeza, viu, querido? Nós vamos fazer assim, obrigado aí pela oportunidade. E eu acho que era isso. Você falou que faltava só a questão do sal, aí eu dei uma cortada no C, tem mais alguma coisa que você ia colocar? Eu acho que é isso. E
assim, dúvidas sempre surgem. Amanhã nós vamos fazer, eu e Cobra, uma live de perguntas e respostas sobre a carnívora. Quem tiver dúvidas e, né, a gente deixou uma caixinha lá nos stories, né? Porque a gente tenta abordar tudo, mas a gente não consegue, né? Que horas que vai ser a live de vocês? Às 20 horas. 20 horas. Então amanhã eu já vou fazer um convite quem está nos assistindo. Às 5h30 eu vou estar com o Henrique Altran falando de dietas. Não às perca. 5h30. E depois às 20 horas com vocês, tirando as dúvidas da dieta carnívora. Já fica aí a propaganda. Olha aí, programa integral já. Gente, essa live com o Henrique Altran vai ser... Henrique é nosso querido, né, Cobra? Vai ser legal. Tá sempre nos dando suporte. Ele é fantástico. Inclusive, você falou da doutora Maria, que é portuguesa lá, né? Sara Marilyn. Sara, perdão. A doutora Sara também, eu vou estar com ela. O doutor Cláudio também, eu vou estar com ele. Então, são todos profissionais maravilhosos, queridos, né? Que é do meu meio, do seu meio, que eu acho fantástico esse pessoal aí. E na semana que vem, nós vamos estar com um cardiologista falando exatamente sobre essa questão da carne e doenças cardíacas. Vamos quebrar esse mito. Que massa. Doutor Ciro Campos, semana que vem. Adorei, cara. Adorei mesmo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Vamos combinar. Com certeza. Vamos combinar de você ir lá no bate-papo falar sobre hormônios. Vamos. Uma hora você me chama lá. Isso. Vamos programar já para nossa agenda de janeiro, porque agora dezembro já esgotou. Isso que eu ia falar, porque dezembro agora, nossa, ainda mais essa história da Copa agora também. Nós estamos 100 dias. Mas a partir de janeiro em diante a gente combina. Mas já fica o convite. Tá bom. E, ó, pessoal que não me segue, segue lá, @Dr. André Quiroga. Segue a Alessandra lá. É a Alessandra Carnívora? Como que Alessandra King. Alessandra King. Né? Segue ela, segue o Cobra. Pessoas aí que estão aí levando conteúdo e levando saúde para nossa vida. Parabéns, tá? Quero parabenizar vocês. Obrigado de coração. Adorei. E é isso. Vamos ficando por aqui, se despedindo por aqui. Mas isso não é um adeus, isso é um até breve. Janeiro estamos aí, vamos combinar outras coisas, né? Com certeza. Muito obrigada. As considerações finais, pessoal, aí, né? Bom, né? Acho que fica o convite para que vocês estudem sobre a estratégia carnívora, uma estratégia maravilhosa, né? Mudou a minha vida, pode mudar a vida de vocês, né? Quem se identifica. Você dá consultoria também, né, Lê? É importante eu faço. Eu faço mentoria focada para adesão na estratégia carnívora. Eu ensino o processo de adesão, né? Ensino um pouquinho do básico, né? E o processo de adesão para quem tem essa dificuldade maior, que tá muito assim no ciclo do vício, que não consegue quebrar isso, que não passa da primeira semana, né? Então eu faço todo esse suporte aí na mentoria. Fechou. Tá aí o convite, gente. Inclusive, aqui em casa, acho que nós já vamos ser consultor teu. Então, você vai ser consultora nossa. A Juliana será um prazer. Vai entrar em contato contigo e combinar. Tá bom? Ser um prazer. Tá bom. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, viu? Bom descanso a todos. Prazer estar com vocês até agora. A live vai ficar gravada. Vai lá no link da nossa página do Instagram, compartilha essa informação, leve saúde para as pessoas. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã que nós estaremos aqui com o Dr. Henrique Altran. Fiquem com Deus. Obrigado, Lê. Beijão para você. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau.